Senhor presidente, agora no dia 11, vai entrar em vigor a nova reforma trabalhista. O senador Paulo Paim, que aqui está, foi um grande combatente contra essa reforma trabalhista, nos liderou aqui. Eu quero aproveitar, senador Paulo Paim, para comunicar que as centrais sindicais estão chamando mobilizações no próximo dia 10 contra a reforma trabalhista, mas também estamos colocando o bloco nas ruas contra qualquer projeto de reforma da Previdência, porque a gente sabe que esse governo está querendo avançar na reforma da Previdência. É claro que eu sei que eles não têm votos para aprovar uma PEC, mas temos que ficar de olho em artimanhas que eles queiram fazer para aprovar alguns pontos que não sejam para o projeto de emenda constitucional. Mas eu lamento muito toda a tramitação dessa reforma trabalhista aqui em senador Paulo Paim. Há 15 dias atrás saiu um jornal do Espírito Santo em que trazia o chamado a empregos oferecendo R$ 4,45 por hora de trabalho, bobs, outras lanchonetes e restaurantes, para um trabalhador trabalhar 5 horas no final de semana, ganhando R$ 4,45 por hora. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Eu fiz as contas. R$ 170. É esse tipo de trabalho que eles querem transformar em trabalho formal. Você sabe que está havendo uma grande comemoração para os setores do governo sobre o crescimento do emprego. Só que eu peguei os números do IBGE, senador Paulo Paim. O crescimento de empregos é todo emprego sem carteira assinada e por conta própria. Quando você vai ver emprego de carteira assinada, houve uma redução de 800 mil empregos nos últimos 12 meses. E vale dizer que o Temer, desde que entrou, em maio de 2016 para cá, o aumento do desemprego já foi de 1.700.000 pessoas a mais desempregadas. É nesse contexto, senador Paulo Paim, que eu quero aqui falar dessa entrevista do ministro Ives Gandra, presidente do TST. Porque, de fato, essa entrevista chocou o Brasil. Eu quero, primeiro, falar para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra. Eu ia começar falando que ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, ministro Ives Gandra. Mas eu acho que não. Foi importante o senhor falar, para a gente entender como funciona a cabeça dessas elites brasileiras. É impressionante o trecho que o senhor diz o seguinte: não é possível dar a uma pessoa que recebia um salário mínimo, o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe salário de 50 mil. É uma cabeça escravocrata. Tem cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Ministro Ives Gandra, o senhor é presidente do TST. O senhor sabe que dano moral não é só ofensa. Por exemplo, se um trabalhador perde a mão, é dano moral. Quer dizer que o trabalhador que recebe um salário mínimo tem um tipo, nesse caso, de pagamento diferenciado daquele outro que recebe 50 mil reais. É um trabalhador de primeira classe e um outro de segunda classe. É uma cabeça completamente escravocrata. O Brasil teve 300 anos de escravidão. Foi o país com o maior número de escravos de todo o Ocidente. O último país a libertar seus escravos. E a gente vê, no século XXI, o presidente do TST dizer que o dano moral, e defender isso, que foi aprovado aqui por esse Senado Federal, o dano moral de um trabalhador que recebe salário mínimo é diferente de um trabalhador que recebe 50 mil reais. São dois tipos de cidadãos. É a cabeça escravocrata, volto a repetir. E o pior, hoje o jornalista Bernardo de Melo Franco fez um artigo na Folha de São Paulo, em que falava desse caso,
dessa entrevista do senhor, ministro Ives Gandra, e ele falou do seu salário em dezembro do ano passado, um salário de R$85 mil. O senhor recebia 33.700, 6.500 de auxílios e gratificações, férias, 3.300 para instrutoria interna, soma tudo, aí vai para 85.700. Aí, engraçado, senador Capiberibe, esse ministro defendeu o trabalho intermitente. Eu falei agora do Jornal do Espírito Santo, que oferecia empregos, R$4,45 a hora, 5 horas no sábado para trabalhar em lanchonetes, Bob's e outras, e 5 horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador ganharia no final do mês? R$170. E esse ministro, que recebeu R$85 mil em dezembro, quer esse tipo de trabalho. Um trabalho completamente precarizado que eles querem transformar em trabalhos formais. Senador Randolfo Rodrigues.